Carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo de número 3. Eu queria ler com você vamos ler a partir do verso 1 ao verso 10, eu acho que é um texto que pode muito nos instruir e ensinar. Diz o seguinte: recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar bem preparados para toda boa obra. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas, quando apareceu a bondade de nosso Salvador e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, acabamos de cantar isso, né? Mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Esta palavra é digna de crédito e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens, mas evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Oremos. Deus, em nome de Jesus, graças te damos pela oportunidade de nos reunirmos nessa noite, Pai, cantarmos hinos ao teu nome, te engrandecermos pelo teu amor e misericórdia, Deus, que dura eternamente, confessarmos nossos pecados e podermos nos achegar a ti, Deus, escancarando o nosso coração em tua presença. Deus, que nessa noite possamos ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a falar, que não hajam, Senhor, intempéries, Senhor, qualquer tipo de aborrecimento, obstrução no nosso coração que nos impeça de ouvir claramente a tua palavra. Fala-nos, edifica-nos em tua presença, Santo Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Nós estamos falando sobre o tripé, de uma igreja discipuladora, e entramos no terceiro pé desse tripé, alguns sermões atrás, que falam sobre lares biblicamente funcionais, lares que estão ajustados biblicamente. Na verdade, o que queremos falar é sobre lares que estão cativos à palavra, sujeito à palavra. E eu quero, nessa noite, dar continuidade a isso. Mas, de antemão, eu faço aqui um prévio, um aviso prévio. Eu não consigo ter muita articulação para falar de maneira temática, Eu confesso que, embora mais difícil, mais trabalhoso, eu me sinto mais sossegado para fazer exposições de textos. E, ao falar sobre o tripé de uma igreja discipuladora, em certo sentido, isso nos leva a trazer sermões mais temáticos e menos expositivos, como o sermão de hoje, que tende a falar exatamente sobre a estrutura
dessa casa, desse lar que está cativo, sujeito à palavra. Então, tenham paciência, né, estejam atentos àquilo que o Senhor tem a nos ensinar. O nosso maior desafio hoje, né, é de estabelecer no coração da igreja, irmãos, no seu coração, o amor devido e a consciência da importância que devemos prestar à religião do lar, ao culto familiar. Esse é um desafio grande, assombrosamente grande, porque haja visto que muitos de nós, né, não apenas negligenciamos, mas ainda não consideramos necessário o culto doméstico, o culto do lar. Ainda não damos a devida importância à celebração que deveria acontecer dentro de nossa casa. E é impossível falarmos de lares funcionais, biblicamente funcionais e ordenados em conformidade com essa palavra. É impossível falarmos de pastores de família que administrem sua casa, que cuidem da sua casa, que direcionem a sua casa através da palavra, né, e negligenciar algo que é central a essa casa, que é o culto doméstico. É impossível falarmos, olha, precisamos ter lares funcionais, os maridos precisam governar bem a sua casa, sem que dentro dessa casa aconteça religião, sem que dentro dessa casa haja celebração a Deus, sem que dentro dessa casa, né, o culto seja algo central e que ordene a vida dessa família. Então, o culto familiar regular, irmão, ele é tão importante para a nossa vida espiritual quanto, né, o culto congregacional, quanto qualquer outra prática de espiritualidade que possamos ter. O culto do lar é tão importante quanto a vida de oração. O culto no lar é tão importante quanto a nossa dedicação à leitura da palavra. O culto do lar é tão importante quanto nós estarmos, por exemplo, aqui na igreja orando 5:30 da manhã. Né? O culto do lar é tão importante quanto a escola bíblica dominical. Né? O culto do lar não substitui nada disso, e nada disso substitui o culto no lar. Não, mas eu oro na igreja, né? Eu vou para a escola dominical. Não, eu sou um ofertante, eu sou um dizimista, eu estou nos cultos regularmente. Isso não substitui o culto que deve acontecer dentro de nossa casa. O grande pregador George Whitefield fez uma das defesas mais persuasivas do culto familiar, pregando um sermão sobre a grande responsabilidade da religião da família. Ele defendeu que, né, há uma centralidade, uma necessidade que é central na vida de todo cristão e então assim de sua família, né, que é a importância de cultivar o hábito de se cultuar a Deus em seu próprio lar. Ele falava que essa é uma importância que não deve ser negligenciada, substituída. Ele falava o seguinte, olha, o culto no lar não é uma questão de ordem secundária, não é uma questão que pode ser colocada de lado, não é uma questão que possa ser substituída, né? Eu faço uma coisa e com isso eu tenho aqui, né, a justificativa, né, de não realizar o culto doméstico. Eu quero nessa noite falar, né, muito que inspirado aqui em George Whitefield, né, encaminhado, iluminado aqui por ele, sobre 5 argumentos a favor do culto doméstico, 5 pontos dos quais nos ensinam que o culto doméstico é necessário. Para tanto, deixa eu justificar o texto de Tito, capítulo 3. Falando de um tripé de uma igreja discipuladora, e para que a ideia do tripé fique isso clara para alguns irmãos, eu uso, né, a analogia do tripé aqui da câmera. Temos 3 pés, né, e cada um desses pés são importantes para o equilíbrio, para o eixo, né, para que aquilo que está sobre ele esteja bem estruturado e não tombe, não caia.
Então, embora de certa feita nós estamos falando de maneira mais alongada do terceiro tripé, desde o início nós temos falado e defendido que os dois pés anteriores, né, formam um conjunto desse tripé. O primeiro pé desse tripé nós falamos sobre líderes, homens piedosos e maduros. É necessário para uma igreja discipuladora. O segundo pé desse tripé fala de homens e mulheres piedosos e maduros. Lembra lá que Tito, no capítulo 2, ele está falando aqui, né, Paulo está instruindo a Tito, que Tito deve ensinar aquilo que está em conformidade com a sã doutrina. E em conformidade à sã doutrina, ele deve exortar os velhos. Em conformidade com a sã doutrina, no caso, os homens, né? Eu acho que assim fica melhor. Em conformidade com a sã doutrina, ele deve confrontar as mulheres. Em conformidade com a sã doutrina, os jovens, no caso, os filhos. Em conformidade com a sã doutrina, ele deve exortar os servos. Então, ele deve exortar homem, mulher, jovens e servos, todos em conformidade com a sã doutrina. E a exortação diz respeito à maturidade e à vida de santidade, ou aquilo que nós comumente chamamos de piedade. Esses homens, mulheres, jovens e servos devem ser maduros e piedosos. Para que fique claro, a ideia de maturidade é estarmos em conformidade com aquilo que temos ou fomos chamados a viver, né? Quando pensamos em um homem maduro, é um homem que está em conformidade, por exemplo, com a sua própria faixa etária, né? Calvino salientava que não é conveniente que um homem ele tenha atitudes de um adolescente, né, de um jovem, que ele queira proceder ou viver como jovem. Ele falava que isso é uma difamação, é um escândalo, né? Cada um deve andar em conformidade com aquilo que recebeu de Deus. Melhor ainda, isso seja espiritualmente, seja, por exemplo, socialmente, nós precisamos andar em conformidade com a nossa própria faixa etária. Não convém, né, que um jovem de 20 anos, né, tenha um comportamento de um adolescente de 12. Não convém. Não convém que um homem de 40 tenha comportamento de um de 20. Não convém que um adolescente de 12, 13 anos tenha um comportamento de uma criança de 5 anos de idade. Aqueles que se estão enquadrados em sua própria faixa etária no seu proceder, né, eles são vistos como pessoas que estão enquadrados. A maturidade, ela aponta para um passo na frente, né? É você ter um adolescente de 12 anos e, por exemplo, ter uma cabeça de um jovem, né? Tem compromisso, responsabilidade. Você olha para esse adolescente e você fala, rapaz, que jovenzinho maduro, né? Você tem um homem, você tem um jovem, né, que, sei lá, está vivendo, né, a vida de modo tal que mostre que, e estou falando aqui de jovem cristão, que ele tem um compromisso com Deus. E por quê? Deixa eu fazer um parênteses para falar de algo, irmão, que está dentro desse contexto. No geral, quando nós falamos de maturidade, nós cometemos como cristãos um erro que é muito comum em pessoas que foram influenciadas por aquilo que filosoficamente se chama de materialismo histórico. Então, muitas vezes a nossa leitura da realidade é uma leitura tão somente que diz respeito à materialidade e não à espiritualidade. Schaeffer, né, na veia disso aqui. Por quê? Quando nós pensamos em um jovem maduro, normalmente nós vamos avaliar o compromisso desse jovem com o trabalho. Você vai dizer o seguinte, olha rapaz, esse jovem é comprometido, ele tem 20 anos de idade e ele é comprometido a ter a casa própria dele. Olha que jovem maduro. Rapaz, esse jovem tem 20 anos de idade e ele é comprometido a ter o carro dele. Ele trabalha e junta dinheiro, olha só, ele já tirou carteira e já comprou um carro, olha que jovem
maduro. Isso é uma cabeça completamente contrária à fé cristã. Porque a maturidade para nós cristãos diz respeito à visão correta que nós temos da eternidade. Que tipo de construtor nós somos? Somos construtores da cidade terrestre ou construtores da cidade celeste? Eis a questão. É exatamente o compromisso com a espiritualidade, com a eternidade, que deveria tanger ou revelar a maturidade, seja de um adolescente, seja de um jovem, seja de um adulto. O compromisso com o porvir. E que, claro, irmão, é impossível que alguém tenha compromisso com o porvir e esse compromisso não se revele, no tempo presente. É impossível que um compromisso, veja bem, que um compromisso com a verdadeira espiritualidade não se manifeste e não se revele no momento presente que vivemos. O compromisso com o eterno se revela na nossa caminhada diária, se revela na nossa caminhada diante do Senhor. Então, feito aqui esses ajustes, tentando justificar o texto de Tito, o capítulo 3, Paulo dá as últimas recomendações acerca de como esses homens, o próprio Tito, veja bem, o próprio Tito, os líderes, os homens, as mulheres, os jovens e os servos cristãos devem proceder. Então ele fala, por exemplo, a questão que nós já vimos lá em Romanos, sobre a sujeição às autoridades, verso 1 do capítulo 3. No verso 2, o dever de não difamarem ninguém, nem ser dados à briga, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. E por que devem proceder assim? Porque antes também éramos, veja que ele está nesse bolo aqui, insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja e éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas, contudo, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras, não por nada que pudéssemos ter feito, não por méritos, não por justiça própria, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração, e não parou aqui, e da renovação realizada pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tudo isso deve redundar, deve manifestar uma nova vida, uma nova caminhada diante do Senhor. E meu querido irmão, minha querida irmã, isso implica em um lar, em uma família que manifeste a glória do nosso bom e maravilhoso Salvador. Os 5 argumentos em favor do culto do lar tem como pontapé inicial, o primeiro ponto, aquilo que deve manifestar dessa nova vida e deve ser o motivo central de cultuarmos a Deus em nossa casa, que é a gratidão a Deus. O primeiro grande argumento em favor do culto do lar é a gratidão que devemos prestar ao Senhor. O motivo primeiro que deve nos levar a cultuar a Deus dentro de nossos lares, e claro, aqui também, é a gratidão que devemos prestar ao Senhor, em especial pela nossa própria família, pela nossa própria casa. Eu lhe pergunto, meu irmão, você é grato pela família que Deus lhe deu? Você demonstra isso cultuando a Deus com a sua família? E aí, citando George Whitefield, que dizia o seguinte: cada um deve confessar que seu quinhão está lançado no bom terreno. A providência
deu-lhe uma herança graciosa, fazendo referência à família, acima da herança de muitos seus semelhantes. E, portanto, motivados por gratidão, você precisa empenhar-se, tanto quanto lhe é possível, em fazer cada pessoa de sua própria casa invocar a Deus enquanto você viver, para não mencionar que a autoridade da qual Deus o tem investido como pai, chefe de família ou mãe, é um talento confiado a você, pelo qual você está obrigado a render honra ao seu mestre. George Whitefield era demais, né? Deus tem sido muito bom conosco, e eu sei que a gente vai reconhecer isso, cada um de nós que temos nosso lar e nossa família. Como alguém, irmão, que tem a oportunidade de ouvir tais sermões, tal ensino, e reconheça tais situações, e reconheça a necessidade que temos de cultuar a Deus, né? Devemos primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de cultuar, de termos família e de cultuarmos a Ele dentro da nossa casa, mas também precisamos reconhecer que isso, como eu disse lá atrás, não é uma questão trivial ou secundária, é uma questão central. Eu digo o seguinte, olha, muitos de nós não tivemos a oportunidade de crescer em um lar cristão. Muitos de nós não tivemos a oportunidade de participar de cultos domésticos, de ouvirmos ensino bíblico dentro da nossa própria casa. Muitos de nós não tivemos a oportunidade. Eu digo o seguinte, se você é uma daquelas pessoas privilegiadas que cresceu dentro de um lar, cultuando a Deus com regularidade, né? Entendendo que o culto é central, dentro e fora de casa, vivenciando e tendo experiência com isso, você deve ser um daqueles que faz ressoar, ecoar aquilo que está sendo ensinado nesse púlpito e deve ensinar a outros mais a importância, reafirmando, né, que isso é fundamental, né, já que você deve ter tido uma excelente experiência e possivelmente está aqui como consequência disso. Irmãos, nós estamos nesse lugar tão somente pela graça de Deus. Considerando essas questões, né, reconhecendo a importância do culto familiar, nós devemos buscar com toda a nossa força, intelecto, disposição, de fazer com que o culto doméstico cresça e floresça na nossa casa. Precisamos trabalhar, e muitas vezes de forma árdua, para estabelecer a religião dentro do nosso próprio lar. Para isso, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Como a igreja, por exemplo, em Atos dos Apóstolos começou? Havia algo que estava ardendo e queimando no coração dos primeiros cristãos, que era a gratidão pela maravilhosa salvação que receberam. O que justifica o culto a Deus é a gratidão. Nós falamos de ofertar e dizimar, e queremos sempre enfatizar que tudo isso é fruto da gratidão. Isso não é o culto, é parte do culto. Cantar, louvar a Deus, fazemos isso como adoração, que envolve gratidão. Quando nós olhamos para o entusiasmo dos primeiros discípulos, a alegria, o contentamento, você via que aqueles homens estavam servindo a Deus com tudo que tinham e eram, ou tudo que eram e tinham. E por que as pessoas servem a Deus dessa maneira, se não por gratidão? E aí, irmãos, quando a gratidão e quando nós entendemos a centralidade e a importância disso,
reunir-se não é um peso. Reunir-se não é um peso. Juntar-se não é um fardo. Lembra do salmista quando disse o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por que o salmista está cantarolando isso, irmão? Em outra parte, ele vai dizer que como a corça corre para as águas, assim ele, a alma dele anseia pelo Senhor, pelo Deus vivo. Nós normalmente temos o nosso coração disposto, inclinado, solícito, muitas vezes por aquilo que nos dá prazer, ainda que seja, às vezes, um prazer pecaminoso. Agora, salvos em Jesus, o nosso coração deve apontar para Ele, ansiar por Ele, desejá-lo. E uma vez que nós reconhecemos a maravilhosa salvação que recebemos dele, o aparecimento da bondade de Deus, do nosso Salvador, a gratidão é algo que deve fluir. É uma coisa que eu sempre penso nisso e que eu entendo que todos nós devemos pensar. Irmãos, nós precisamos muitas vezes olhar para trás, não no sentido de desejar o que foi, né? Ou recordar muitas vezes de onde nós fomos tirados, de que estado nós fomos tirados. Nós éramos rebeldes, né? Pecadores terríveis, obstinados, inimigos de Deus, desobedientes, mentirosos, inclinados ao mal, difamadores, briguentos, desequilibrados. Nós éramos tudo aquilo que é contrário ao nosso bom Deus. E se agora nós estamos diante dele, é por sua maravilhosa e infindável graça. Reconhecendo essa terrível e desgraçada perdição, lembrando-se dela, sentindo o peso do pecado, nós nos alegramos olhamos para esse Salvador e nos alegramos com ele, com um profundo sentimento de gratidão, com um profundo sentimento de louvor a ele, porque sem a ajuda, sem o poder, sem a ação sobrenatural dele, nós não estaríamos onde estamos. Chegar a esse lugar, estar aqui cultuando e louvando o Senhor, não é obra nossa, não é escolha nossa, não é força nossa. Então por que não ser agradecido a ele? E movido pela gratidão, louvá-lo e cultuá-lo dentro do nosso lar. O segundo ponto diz respeito ao amor e à compaixão por nossa própria casa. E aí, citando novamente George Whitefield, que entendia que o culto familiar seria uma manifestação de amor e compaixão em favor da nossa própria casa. Ele entendia que cultuar a Deus dentro do lar, né, manter e estabelecer o culto doméstico, era uma forma de compaixão e amor com a nossa própria família. Ele dizia: é verdade de fato, que os pais raramente se esquecem de prover aos corpos de seus filhos do que precisam. Por exemplo, comida, né, vestimenta, abrigo. E aí ele falava assim, muito embora nós estamos vivendo um tempo, George Whitefield falando isso, que alguns homens se tornam mais inferiores do que a pior besta fera, e que nem sequer se dão conta que suprir, né, as necessidades corporais, né, é uma responsabilidade deles para com a sua própria casa. Enfim, porém, ele dizia o seguinte: quão frequentemente esses homens, o que é o natural, que entendem que devem prover aos corpos a vida dos seus filhos, dos seus familiares, esquecem, né, ou mais, não se lembram de garantir a salvação ou o alimento espiritual de que sua família tanto precisa. É o seguinte, irmão, quando se fala em criação de filhos,
Todos nós reconhecemos e falamos praticamente a mesma coisa, né? Desejamos dar aos nossos filhos mais do que os nossos pais nos deram. Não é assim? Quem é pai sabe disso. A gente quer dar aos nossos filhos o que a gente não teve. Não que a gente olhe para trás e a gente é ingrato pelo que não teve, né? Murmure do que não teve. Ô irmão, eu sou muito grato a Deus, a mãe que tive, né? Estava perto de uma Santa Mônica, mãe de Agostinho, que orou pela minha vida, né? Que me ajudou na caminhada, que cuidou de mim, que para não deixar eu me aproximar de qualquer vagabundo meliante, para não deixar me aproximar de droga, de arma, né, de qualquer coisa, bebida, de qualquer coisa que fosse contrário ao que ela entendia ser certo, né, uma mãe conservadora, né, ao extremo. Ela vendia salgado na porta de uma escola chamada Escola Bahia, lá no Complexo da Maré, no Morro do Timbal. Assim que ela se separou do meu pai, para pagar um curso de inglês para mim. Se eu não falo inglês, é só por causa da minha infantilidade e imaturidade, porque ela pagou 8 anos de curso de inglês. Para pagar passagem, porque no Rio de Janeiro estudante não paga meia, né? Paga passagem, e eu sou a favor disso, né? Paga passagem, e eu tinha que atravessar a ponte Rio-Niterói todo dia para estudar, já que a gente não mudou de colégio. Era minha mãe vendendo salgado na porta de um colégio à noite, né? Me levava com ela para empurrar o carrinho, né? Fazendo faxina, e tá certo, eu não tive lá tudo que eu quis, verdade, mas ela também nunca deixou faltar nada, né? Nada do que eu precisava, e especialmente da fé cristã. Foi ela que me levou para a igreja, né? Foi ela que me aconselhou, né, a não afastar-se de Jesus, embora em um dado momento da vida eu fiz. Então, mas é natural que eu queira dar às minhas filhas aquilo que, por exemplo, eu não tive. Mas isso também é um erro, porque isso, o material, nunca será o mais importante. E eu sempre digo isso para elas, né? Não conte que eu vou deixar casa para vocês, que eu não vou. Não conte que eu vou deixar carro para vocês, porque eu não vou. Isso não é herança, né? Isso não é riqueza. O que eu posso lhe dar como herança é Cristo, e tão somente Cristo, porque se você tiver Cristo, você tem tudo. Se você tiver tudo e afastado de Cristo, você não tem nada, porque a vida é vazia e passageira. Então não adianta que eu não tenho como deixar herança, e eu tenho 38 anos, e como todo mundo quer ter uma casa. Na verdade, eu não penso muito bem assim como todo mundo, né? Isso para mim não é uma prioridade, não será, né? Abraão habitou em tendas. Quando o Senhor quiser, Ele fará, e se Ele não quiser, Ele não fará. O meu trabalho não é deixar bens materiais à minha própria casa. Eu sei que, por exemplo, como pai, a minha responsabilidade é entregar as minhas filhas diante do altar pura ao futuro marido delas. Eu estou dizendo virgem, e é responsabilidade minha fazer isso. É responsabilidade minha cuidar da virgindade das minhas filhas, da pureza moral e sexual das minhas filhas, para que elas cheguem diante do altar puras diante do Senhor, e eu possa passá-las a quem de fato vai cuidar da vida delas. Por isso que vai custar caro esse negócio. Não dá para entregar a qualquer um. Muito tempo, muito dinheiro, muita oração, né? Não dá. De maneira que alguns pais, e nós temos que ter cuidado com isso, entendemos que queremos dar o melhor aos nossos filhos, reduzindo isso à comida, à vestimenta, à bebida, a bens. E claro, irmão, eu não estou dizendo que nós não faremos isso, mas nós devemos entender que isso sim é secundário.
Isso sim vem depois. O que é primordial é a herança espiritual que a gente pode deixar. E uma coisa interessante, irmãos, claro que nós temos na caminhada na história homens e mulheres que romperam às vezes com o lar, né? Por exemplo, de idolatria, como foi, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão, quando foi chamado sendo tirado da casa do seu pai, do meio da sua parentela, sendo a casa do seu pai um lar de idolatria. Claro que isso pode acontecer, e nós nos tornarmos um ponto para gerações futuras, mas nós temos que nos preocupar com isso. De maneira que muitas vezes nós vivemos a vida sem se preocupar com amanhã, sem querer deixar uma herança verdadeira. Olha para a história de Jonathan Edwards. E depois de 300 anos da sua morte, você vê o que Jonathan Edwards deixou com a sua vida de espiritualidade. Ele morreu sem deixar casa, sem deixar bens, mas deixando uma espiritualidade. Advogados, missionários, senadores, deputados, governadores dos Estados Unidos, até um vice-presidente americano saiu da linhagem de Jonathan Edwards. Por que a gente não se preocupa com isso? E isso não vai acontecer, irmão, pelo fato de você ir à igreja e voltar para casa. Isso vai acontecer quando nós reconhecermos que estabelecer o nosso lar e cultivarmos aquilo que é fundamental para o crescimento e amadurecimento da nossa família é responsabilidade nossa, a fim de que isso seja transmitido aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Eu vou te falar uma coisa que eu acho um luxo cristão. Quando eu encontro, por exemplo, um pastor, um irmão, né, que conta assim a história: meu pai foi um cristão, foi alguém que evangelizou, foi um pastor, o meu avô foi pastor, o meu tataravô foi pastor. Que luxo, que bênção, ter a oportunidade de ter, né, antepassados que louvaram e engrandeceram o nome do Senhor. Tudo bem, é possível que não tenhamos antes de nós. E aí? Vai parar em nós? Ou seremos cultivadores das gerações futuras? Quando se fala da criação de filhos, muitos de nós estamos preocupados em dar, né, somente materialmente o que não tivemos. E a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos é cultivá-los espiritualmente. Há pouco desejo, irmãos, o reconhecimento do legado espiritual. A criação de filhos, em especial, no que se trata da educação que os pais devem dar, muitas vezes tem sido reduzido a suprimento materialista. Olha só que coisa, dura essa coisa aqui. Um homem com emprego que o afasta de Deus, da esposa e dos filhos, e elimina dele toda a possibilidade de influência espiritual, nos nossos dias encontra satisfação. Irmão, eu vou dizer uma coisa que é muito séria, e que possivelmente é aquilo que falta na igreja hoje: o reconhecimento que, se um trabalho atrapalha o nosso culto doméstico, nosso culto público, a responsabilidade de criar as nossas filhas, esse trabalho não pode ser de Deus. E tudo bem, irmãos, que a gente pode parecer que isso é duro, mas eu olho, por exemplo, para os adventistas, que com todos os problemas teológicos que são inúmeros, não deixam de reunir-se no sábado, e não trabalham no sábado. O negócio é tão sério que, se esses caras tiverem que fazer uma prova e a prova cair no dia de sábado,
eles têm, amparo na lei para que não realizem a prova no dia de sábado. E aí nós cristãos, reformados, bíblicos, que achamos ser a última Coca-Cola do deserto, achamos que temos o domingo de descanso para curtir a nossa vida. Achamos que o trabalho dignifica o homem, de modo que a gente pode substituir o culto pelo trabalho. Se você pensa contrário, irmão, eu não lhe respeito. O problema é seu. E a Escritura me diz o contrário. Não respeito porque não tenho o dever de respeitar uma opinião contrária à Sagrada Escritura. Não devo. As pessoas têm o direito de pensarem as bobagens que quiserem e interpretarem a vida da maneira que quiserem, mas existe uma forma bíblica de ler a realidade. Uma forma bíblica de ler a realidade. E um cristão reformado, antes de abraçar uma soteriologia, ele abraça uma cosmovisão bíblica. O culto não é trivial. Se nós estamos numa relação que nos afasta de Deus, que nos afasta do culto doméstico, que nos afasta da nossa esposa, dos nossos filhos, elimina a possibilidade de influenciar espiritualmente a nossa casa, nós temos problema. Temos problema. Irmão, você conhece uma casa de pai, de marido ausente, que funcione nos moldes bíblicos? Eu duvido do meu braço direito, pode arrancá-lo. Mas por que você duvida? Porque se não está presente, não pode funcionar funcionalmente biblicamente funcional. Se está ausente, alguém tem que assumir a responsabilidade do lar. E normalmente isso cai nas costas de quem? A minha mãe estava no Colégio Bahia fazendo salgado para me sustentar, para me tirar, para evitar o meio errado. Ela está fazendo um papel que não é dela. O papel de prover, de sustentar, de cuidar, de proteger, não é da mulher, é do homem. E a disfuncionalidade da minha família lá atrás foi provocada, pela ausência, pela separação do meu pai e da minha mãe, que faz com que ela assuma um papel, e se sobrecarregar para isso. Hoje, a casa da minha mãe não é assim. Hoje a casa da minha mãe não funciona desse jeito. O culto no lar acontece, tem um provedor, alguém que sustenta, alguém que cuida, alguém que vive de modo digno do Evangelho. Existe um homem dentro de casa. O negócio muda completamente. Tem uma coisa engraçada no lar funcional. Quando há equilíbrio bíblico, quando os lugares são ocupados biblicamente falando, há alegria e contentamento em tudo que se faz, em tudo que se pratica. Se confiamos em Jesus e em sua palavra, irmãos, devemos nos lembrar daquilo que o Senhor diz lá em Mateus 4,4: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é dessa que o homem deve viver. Mateus 6,33 nos ensina que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Charles Spurgeon dizia que a negligência com a casa, hoje em dia, é condecorada. A negligência com o próprio lar, com o cuidado da família, hoje em dia é recompensado, enquanto que deveria ser exortado e confrontado. Como nossos corações, irmãos, podem negligenciar, como os nossos corações podem não arder pelo desejo de levar a palavra de Deus à nossa própria família. Como podemos negligenciar, irmãos? Deixar de nos empenhar em ver a alma dos nossos filhos
convertidos ao Senhor. Como podemos negligenciar o fato de que esses preciosos nossos filhos, filhas, podem não passar a eternidade conosco na presença do Pai? Já pensou nisso? Tu já pensou que todo carinho e amor que tu tem pela tua casa, envolvendo-se com o fato de você negligenciar o seu dever, pode resultar em uma eternidade sem os seus filhos? Eles de um lado e você do outro, ou pior, né? Todos vocês no lado errado. Como não tremermos diante dessa possibilidade? Como negligenciarmos a nossa responsabilidade frente a esse dever? Spurgeon falava que nós não podemos contribuir para essa tragédia. Ele falava que isso é uma sincera desgraça. Eu vou encerrar, já que deu aqui o horário. O primeiro motivo a cultuarmos a Deus em nossa casa diz respeito exatamente ao sentimento de gratidão. E em segundo lugar, o amor e compaixão pela nossa própria casa. Nós não podemos estar preocupados em dar materialmente o que não tivemos, se nós não estamos empenhados em enriquecê-los espiritualmente. A maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos é Cristo. É Cristo. Se nós estamos dando tudo e não dando Cristo, nós nada estamos dando. Se estamos dando Cristo, certamente tudo mais está sendo suprido segundo a boa vontade do Senhor. Vamos orar? Fica de pé comigo, a gente já encerra. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nosso bendito Salvador, que nos deu vida, que nos resgatou, Senhor, de um império terrível e nos transportou para esse reino amado, glorioso, a fim de nos redimir, de nos transformar. Colocamos diante de Ti o nosso coração. E se até esse momento, Pai, esse assunto não foi levado a sério, primeiramente, perdão lhe pedimos. E pedimos que o Senhor nos dê condição de superar isso. Senhor, de esquecer o que ficou e ter coragem e vontade de começar do jeito que Te glorifica. Esquecer o que passou e ter vontade e coragem, Senhor, de fazer aquilo que até hoje negligenciamos. E nós sabemos, Santo Deus, que isso deve vir de Ti, movido pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a glorificar o Teu nome, a exaltar-Te por Tua bondade e a estabelecer em nossa casa um culto presente, regular, a fim de glorificar e exaltar o Teu nome. Te damos graça e louvor por tudo isso, em nome de Jesus.